Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. O Cidadania LGBT+, está no ar. Este programa foi criado para levar até vocês pautas que afetam diretamente a vida da população LGBT+, sul-mato-grossense. É uma parceria entre a Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas LGBT+, e a Assembleia Legislativa. E nesta edição, nós vamos falar sobre a cultura e cidadania LGBT+, que existe, que é viva e pulsa forte nos cotidianos das cidades. E com o objetivo de reconhecer a amplitude do conceito de cidadania cultural e pautar temas que impactam nos direitos de todas as pessoas, está aqui conosco a coordenadora do Centro Estadual de Cidadania LGBT+, Carla Mello. Muito obrigada pela presença, Carla. Obrigada eu, Jaque, pelo convite. E para nós iniciarmos esse nosso bate-papo, Carla, eu gostaria que você nos explicasse, o que é o Centro Estadual de Cidadania LGBT+. O Centro Estadual de Cidadania LGBT é um espaço onde as pessoas podem acessar serviços como, por exemplo, a carteirinha de nome social, tem informações sobre o processo de retificação de nome também, tanto de gênero como também o nome social ser incorporado dentro da certidão de nascimento da pessoa e também a gente faz acolhimento de denúncias de homotransfobia. Carla, o centro, ele é um equipamento que existe há muitos anos e nesse ano passado, agora ele foi reformulado, ganhando uma amplitude de referência a nível estadual, né? Exato. Como que é o trabalho de vocês deste equipamento, do governo do estado, com os municípios sul-mato-grossenses? Bom, a gente procura trabalhar tanto com as secretarias de Estado, quanto também com os municípios. Esse trabalho precisa ser articulado justamente para que a gente atenda e chegue a mais pessoas possíveis. Essa reformulação veio no sentido justamente da gente trabalhar muito mais as políticas públicas, ter a compreensão de como está o atendimento e os serviços que estão sendo prestados à população LGBT, tanto na nossa capital quanto também nas cidades do interior, e para isso a gente precisa dessas informações que precisam ser repassadas tanto pelas secretarias quanto pelos órgãos das cidades do interior, E aí a gente está trabalhando muito mais agora, dando um enfoque muito maior dentro da questão do estudo, Levando muito mais essa compreensão para entender como que se dão esses fenômenos, principalmente dentro do aspecto da empregabilidade, da saúde, da educação e da cultura, justamente para a gente ir de encontro às maiores necessidades da população LGBT do nosso estado. Essa construção conjunta, ela é fundamental, a parceria da população LGBT+, aqui do Mato Grosso do Sul, Exatamente. E essas pesquisas que vocês lançaram, é importante que as pessoas participem, não é mesmo, Carla? Exatamente. Nós estamos num processo agora de justamente captação de informações da população de uma maneira geral, de todo o nosso estado de Mato Grosso do Sul, para que a gente realmente faça ali uma varredura de como está a situação dentro principalmente desses eixos, empregabilidade, cultura, saúde e educação. A gente encontra essas informações, essa pesquisa, no site cidadania.ms.gov.br. Lá tem um link que vai remeter um formulário e tem essas áreas ali que as pessoas podem acessar para responder, separado por assunto, empregabilidade, saúde, cultura e educação, e é fundamental que as pessoas participem, todas as pessoas LGBTs, porque a gente precisa saber a opinião e as necessidades das pessoas, tanto na nossa cidade quanto nas cidades do interior.
E é a questão da cidadania, né? De Exato. exercer a sua participação na construção. Exato. Porque às vezes a gente acaba vendo, Carla, que muitos questionam por que não tem isso, por que não tem aquilo, Exato. né? Este é o momento, né, da participação dessa construção conjunta. Exatamente. Através desse instrumento de pesquisa, a gente consegue ter acesso justamente às sensações e impressões e dificuldades que as pessoas estão tendo nas suas cidades, nos seus locais de origem, e através dessa compreensão é que a gente consegue atuar mais de encontro à necessidade das pessoas no nosso estado. E focando um pouquinho agora na cultura, qual a importância, Carla, dessa visão, né, desse espaço para esses artistas? É fundamental porque existem algumas expressões artísticas que são da nossa comunidade, né? São características nossas, né? O ballroom, né? A cultura ballroom e a cultura drag são exclusivos da nossa comunidade LGBTQIA+, né? E a gente gradativamente tem conseguido levar essas expressões para dentro desse espaço de cultura, né? Para dentro da fundação e os festivais que têm acontecido pelo nosso estado. E justamente porque é importante que, através da cultura, a gente consegue dialogar com mais pessoas, as pessoas conseguem se expressar e se reconhecer dentro das suas necessidades, dentro ali das nossas vivências e também conseguem dialogar, dizendo para as pessoas de uma outra forma, né, de uma forma artística e cultural, como que é a nossa vivência, quais são as questões que nos tocam, nos tangem, né, o que a gente pauta, não de uma forma didática, mas sim de uma forma mais expressiva, uma forma que chega ali de uma forma mais emocionante, digamos, para as pessoas de uma maneira geral, tanto para o nosso público quanto para as outras pessoas que não vivenciam que é a realidade de uma pessoa LGBT. É exatamente essa questão. Carla, ainda há um preconceito com essas expressões culturais? Gradativamente a gente vai vendo dentro do meio da cultura, felizmente não, porque existem muitos LGBTs que estão ali diluídos em todas as expressões de arte, né? Então a gente não sente essa dificuldade. O que a gente vem se construindo, né, vem também estimulando dentro do espaço cultural é que esses lugares sejam garantidos, né, para que a nossa cultura seja levada para dentro do espaço de cultura. Mas, felizmente, dentro da cultura a gente não percebe que há ali um entrave ou algum tipo de preconceito maior. Existem situações de algumas pessoas, claro, né? Porque, infelizmente, a gente tem que partir do pressuposto que a gente está numa sociedade que é racista, machista e homotransfóbica, né? Os dados estão aí para comprovar, a gente não precisa bater, né, chover no molhado, né? Mas, gradativamente, a gente tem dialogado cada vez mais, né, entrado em outros espaços e a cultura, felizmente, é um espaço que a gente tem essa abertura, mas ainda muita coisa para se conquistar, muita coisa para se trabalhar e para se garantir. E vocês que estão diretamente, né, trabalhando e conversando no dia a dia com a população LGBT+, né, qual é o feedback que eles dão, né, dessa nova fase, digamos assim, de poderem de fato mostrarem a sua arte? Olha, os artistas de uma maneira geral e as pessoas que consomem cultura têm ficado cada vez mais felizes, né, de ter contato com essas expressões de arte, de terem podido estar agora garantindo o seu espaço, mas que nem eu falei, ainda estamos em construção, né? A gente iniciou esse trabalho agora a partir da pandemia, iniciou essa entrada, digamos assim, né, a partir da pandemia, mas ainda tem muita coisa que ser construída e colocada, mas de uma forma geral as pessoas estão muito felizes de verem essas expressões ali finalmente sendo reconhecidas dentro do meio cultural. E o que falta, Carla? Né? Como que você avalia para a gente avançar ainda mais nessa questão cultural? Eu acho que a gente ainda precisa, dentro das pessoas que trabalham com cultura, né, tanto os artistas quanto os produtores culturais, precisam se organizar um pouquinho mais para que politicamente a gente consiga apresentar propostas, né, mais concretas para a Fundação de Cultura. Eu vejo uma abertura muito bacana dentro da Fundação de Cultura, mas a gente ainda está no meio de um caminho ali, né, que outras expressões
expressões de arte já construíram e já têm asseguradas, né? Então a gente tem ali dialogado, feito esses diálogos, é um debate tanto político quanto social, né? Precisa ter essa dinamicidade dos dois lados para a gente ir ali construindo um espaço cada vez mais sólido e concreto dentro da questão da pauta da cultura. E nessa construção, né, o que a gente observa é que os espetáculos, as apresentações LGBT+, elas têm muita cor, né? Muita Sim, alegria. Exato. Você acha que isso também facilita um pouco do encantamento das demais pessoas da sociedade para assistirem esses espetáculos? Acredito que sim, já que eu acho que sempre quando tem apresentações nossas, existe ali muita vivacidade. A gente acaba trazendo muito esse debate sobre a vida, sobre o orgulho de ser, né, a questão das cores, né, que nos representam. Então, todo esse reforço é bacana e é chamativo, né? Ele chama atenção, ele alegra, ele traz interesse de conhecer, né, do que se trata. Enfim, eu acho que é todo um conjunto que leva as pessoas realmente a terem curiosidade e conhecerem um pouco mais sobre a pauta e sobre as questões que transpassam o nosso debate. E Mato Grosso do Sul, né, o estado destaca-se a nível nacional na questão da construção de políticas públicas para o público LGBT+. Eu acho que a gente também está avançando agora nessa questão da cultura. Exato. Você acredita que nosso estado daqui a algum tempo possa se tornar, um exemplo de São Paulo, um local com muitos eventos para esse público? Eu espero que sim, né? Como eu falei, é um movimento orgânico, né? Como se trata de pessoas, a gente tem momentos que são um pouco mais favoráveis e momentos de atraso, de entrave, né? E aí é esse movimento orgânico, mas eu acredito que seja importantíssimo que as pessoas participem, né? Esses momentos, por exemplo, de cidadania, por exemplo, dentro um dos eixos que a gente está debatendo, que é a questão de cultura, é importante que o pessoal tanto que consome quanto as pessoas que produzem cultura no nosso estado, elas respondam essas questões justamente para a gente ir também norteando e dando ali o direcionamento para os órgãos que são atuantes dentro da questão da cultura, né, que provocam e trazem espetáculos para a gente. Então eu acho que esse movimento não pode parar, a gente não pode chegar num lugar onde a gente, não, agora está tudo conquistado. Não, a gente tem que sempre estar dentro desse debate, dessa construção, dessa provocação, né, dessas reflexões sobre que mais que a gente quer. E aí, a partir disso, a gente consegue, se a gente estiver sempre em movimento, eu acredito que a gente consiga cada vez mais ir ampliando e trazendo para o cenário nacional o que a gente tem construído em relação à cultura aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Então, só reforçando também, se você, né, tem alguma sugestão, basta acessar o site www.cidadanialgbt.ms.gov.br e responder a pesquisa ali para ajudar nessa construção, Exatamente. Que é extremamente importante. Exatamente, exato. E aí aproveita, é aberto para todas as pessoas, todas as pesquisas, né, todos os formulários, todos esses eixos, responde sobre a cultura, responde sobre saúde, responde sobre educação e também sobre empreendedorismo e empregabilidade, que é um fomento que a gente tem trabalhado muito, né, nessa gestão atual, porque a gente vê o quanto é importante que a gente fale sobre isso, né? A garantia do direito à cidadania perpassa essencialmente pela questão do trabalho, né? Se a gente não tiver garantido o nosso trabalho, nosso espaço de trabalho, o respeito dentro do nosso local de trabalho, a gente não consegue avançar em outras áreas, né? Então é importantíssimo que as pessoas, né, tenham essa consciência, respondam, dialoguem conosco, justamente para a gente ir de encontro à necessidade do que as pessoas esperam e desejam para a construção de políticas públicas para a população LGBT. Carla, você tem falado bastante aqui sobre empreendedorismo e empregabilidade, né? O que falta ainda, né, para a gente avançar mais? Ainda é um problema esse eixo
né, para as pessoas LGBT+, aqui no Mato Grosso do Sul? Infelizmente, ainda é uma questão que a gente precisa vencer e superar. Ainda tem muito trabalho a ser feito dentro dessa perspectiva, principalmente pela população trans, né? A população trans, a gente tem esse reconhecimento de que é um corpo político, né? A todo tempo ali sendo, né, contestado, colocado, enfim. Então, dentro da questão do emprego, principalmente para a população trans, a gente já tem uma série de ciclos que são quebrados desde o início. O convívio familiar, consequentemente a questão do ensino, né, de ir para a escola, de ter uma educação de qualidade. E isso faz com que a pessoa não consiga acessar cursos profissionalizantes, ensino superior, e faz com que, consequentemente, as pessoas sejam marginalizadas, colocadas em subempregos, né? Ou empregos que não têm ali uma garantia de direitos. E isso traz uma fragilidade muito grande para essas pessoas, né? E então a gente tem debatido muito, trabalhado alguns projetos nesse sentido, porque a gente entende que a melhor forma de garantir cidadania é através do trabalho, né? É prioritário, é urgente que as pessoas trabalhem, que elas não fiquem reféns de um único lugar de trabalho ou um único espaço, que elas possam ter acesso a outros lugares, né? Ter amplitude, consigam ali garantir um crescimento ou uma renda que seja através do seu próprio esforço, né? Dentro do empreendedorismo, que é fundamental também. Mas para isso precisa haver capacitação e também a gente precisa dessa conscientização dos empregadores em relação ao preconceito, né? Julgar uma pessoa pela sua aparência, enfim, né? Não é justo, né? É muito cruel. Então a gente é um debate que vem de várias frentes, né? Que precisa ser trabalhado com várias frentes simultaneamente para que a gente consiga avançar e, infelizmente, ainda é um limitador, é uma questão que torna bastante frágil, né, a população LGBT de uma maneira generalizada. É exatamente isso que eu ia até te questionar, né? Como que esses empresários, né, eles aceitam esse debate, né? Porque, assim, é uma quebra de paradigmas. Exato, né? É verdade. Aqui, ainda mais aqui no nosso estado, como você bem disse, né? Que é aquela cultura patriarcal, um estado machista ainda, né? A gente precisa quebrar alguns conceitos, né? Exatamente. Já pré-existentes. Exato. Felizmente, a gente tem conta aqui na nossa cidade, principalmente, com algumas empresas que são estimulam muito a empregabilidade de pessoas LGBTs. Mas não é uma realidade generalizada, como eu falei. O preconceito existe em relação a muitos empregadores ainda, então é um trabalho que ainda está sendo construído, a gente ainda está alcançando ali formas para debater sobre o assunto, né? A gente ainda está numa fase anterior que a gente precisa conscientizar as pessoas em relação tanto essa questão de levar cursos profissionalizantes, né, levar outras áreas para as pessoas que ainda não têm o seu direito garantido, o seu direito cidadão, carteira assinada, né, enfim, e levar essas perspectivas também do empreendedorismo, que também é uma forma de livrar um pouco da questão do preconceito. Então a gente ainda está dentro dessa construção, né, mas é importante falar o tempo todo que o preconceito precisa ser combatido, né? E dentro de casa, com as famílias, na escola e também no ambiente de trabalho, né? É limitador para muitas pessoas, é muito constrangedor, faz com que muitas pessoas acabem saindo dos locais de trabalho onde estão por não suportarem a maneira como são tratados, o desrespeito. E então a gente ainda está avançando nesse debate, ainda está dentro dessa construção. Né, e ainda temos um caminho a percorrer aí, que não vai ser fácil, mas a gente encara.
E até debatendo com outros profissionais da área da saúde, que os homens, né, trans, eles acabam esquecendo até de cuidar da sua saúde, né? Porque alguns ainda não passaram pelo procedimento cirúrgico, né? Ainda tem as glândulas mamárias, os seios, e a subsecretaria trabalha também, né, o centro, nesse alerta para essa população. Exatamente, é importante, muito importante a gente reforçar que todas as pessoas que ainda tenham seios procurem, né, o atendimento de saúde, principalmente as pessoas que têm histórico dentro da família, né, de alguém que tenha sofrido com a questão de câncer de mama, né? Então a gente precisa ter muito cuidado e muita atenção nesse momento. Se houver algum tipo de situação de preconceito nesse atendimento, que procure o Centro Estadual de Cidadania LGBT para fazer uma denúncia, vai ser atendido por nós, vão ser dadas as orientações necessárias. A gente precisa também saber se esse atendimento está acontecendo da forma correta, se está havendo algum tipo de constrangimento, porque é fundamental que a gente tenha acesso à saúde. E acesso à saúde é esse acesso de forma respeitosa, né? Então, se há algum tipo de dificuldade, algum tipo de problema, acesse também ali o Centro de Cidadania e não deixe de fazer os seus exames regulares. Isso é fundamental para a sua saúde e para a felicidade das pessoas com quem a gente convive, né? Essa questão da saúde, vocês trabalham de uma forma muito transversal, né? Com a Secretaria de Estado de Saúde e também com os municípios, não é, Carla? Com a assistência social. Exatamente. A gente dialoga tanto com as secretarias municipais de saúde quanto também com o Estado, né? Justamente para que a gente tente ali entender quais são as questões dos entraves, das dificuldades, dos constrangimentos e tentar superar isso sempre, né? É um trabalho que acontece ao longo do ano, né? Não fica focado em nenhum mês em específico. A gente trabalha, tem só as campanhas que acontecem em determinados meses específicos, mas esse diálogo é permanente justamente para a gente ter esse acompanhamento de se esse atendimento está acontecendo de forma correta, está tendo algum tipo de dificuldade, qual dificuldade, para a gente justamente ir de encontro com o problema e tentar sanar. Bom, como nós já citamos aqui, o site cidadania.lgbt.ms.gov.br, ele é um instrumento né, estadual único no país. Exato. Mato Grosso do Sul é o primeiro estado que tem um site específico para essa população. Carla, o que as pessoas encontram neste site? Que ele é referência em muitas questões. Sim, no nosso site a gente tem muito material de informação, né, informativo sobre diversas dúvidas da população LGBT. Nós temos cartilhas que são nossas mesmos, que foram construídas pela Subsecretaria LGBT e pelo Centro Estadual de Cidadania LGBT. E temos cartilhas também que são referências nacional, como por exemplo da ANTRA, né, que atende a população trans de todo o nosso Brasil. Então ali a gente tem muita informação, tanto dos serviços que a gente presta, quanto de quais políticas públicas que a gente tem dialogado, as campanhas que a gente tem feito, os seminários que a gente tem realizado, quanto esse material informativo também. Então ali tem muito material de consulta, né, para dialogar com as pessoas, para tirar dúvidas, enfim. Caso tenha algum material, alguma dúvida que vocês não conseguiram acessar no site, podem entrar em contato conosco por telefone ou por e-mail. E os dois contatos estão aparecendo aqui na nossa tela. Maravilha. Estamos, né, encaminhando já para o final deste programa, que a gente teria muita coisa para falar ainda, mas um dos papéis do centro também é receber as denúncias de LGBTfobia. Exato. Eu espero que a gente chegue um dia que não precisamos mais falar sobre isso, né? O que caracteriza, né, Carla, essa LGBTfobia, né, que está passível de denúncia? Bom, a gente dialoga que a LGBTfobia, em algumas situações ela é óbvia, mas outras não. Por exemplo, dentro de uma situação, de uma entrevista de emprego, a sua aparência não é condizente com, né, o perfil da empresa ou o perfil da vaga, né? Do que exatamente você está falando? Se for se tratar de uma pessoa trans, por exemplo, é o fato dela ser trans que não condiz?
por exemplo, e a gente sempre sabe, né, quando está vivenciando uma situação de homotransfobia. Então é fundamental que as pessoas denunciem. Às vezes a gente é xingado por alguma situação da vida, né? Enfim, um desentendimento e alguém recebe um xingamento. Mas determinados xingamentos são direcionados apenas para as pessoas LGBTs. E a gente sabe quais são, a gente sabe quando essas situações estão acontecendo, quando as pessoas estão sendo preconceituosas conosco. Então, nunca deixe uma situação de homotransfobia, uma situação de violência e preconceito ficar impune. A gente não pode mais permitir que isso aconteça. Faça o seu BO, as delegacias de polícia civil, elas estão equipadas já dentro do boletim de ocorrência para que seja ali caracterizado como um crime de homotransfobia. Peça para o escrivão, na hora da realização do BO, deixar destacado que a motivação foi homotransfobia, para que justamente a gente tenha dados em relação a essa violência e para que esse crime também não fique impune, né? Porque a partir do momento em que a gente normaliza a violência, ela se perpetua. E a partir do momento que a gente usa a nossa voz e o nosso lugar de fala para se colocar, para denunciar, para se contrapor a essa violência, aí a gente começa a combater e fazer com que essa realidade mude, né? Então depende de todos nós, da parte do Estado e da parte da sociedade civil também. As pessoas precisam se colocar, precisam se impor, precisam denunciar. E essas campanhas de denúncia, né, tanto a Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas LGBT+, quanto a Defensoria Pública Estadual e o Ministério Público Estadual, eles trabalham em parceria, né, para que não haja mais casos de homotransfobia. Exatamente. Carla, muito obrigada pela sua presença conosco aqui no nosso programa Cidadania LGBT+. Eu que agradeço, Jaque. E o nosso programa chegou ao final, então, e nós ficamos por aqui com mais uma edição do Cidadania LGBT+.